Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de MS 900. Após um período de pausa que a gente teve desde o final do ano de 2022, a gente está retornando aí a nossa trilha de certificação Microsoft 365 Fundamentals. A gente está entrando no terceiro episódio. Eu tenho um planejamento aí de aproximadamente 10 capítulos para que a gente possa validar o conteúdo completo da prova. Então a gente tem muita coisa para validar. Hoje estamos no terceiro. Essa aula de hoje não é ao vivo, ela é uma aula que eu estou disponibilizando ela já gravada no YouTube para que vocês possam dar sequência aí à trilha de treinamentos. Agora a gente vai dar sequência e não vamos mais parar até que a gente possa completar a nossa trilha, chegar ao ponto da certificação. Então bora para o conteúdo, que a gente tem alguns itens muito importantes para ver hoje, né? Vamos dar o start aqui então ao nosso terceiro episódio desta série. Para hoje, a gente vai estar falando aqui sobre soluções de colaboração dentro do Microsoft 365. Colaboração talvez seja a palavra-chave dentro do 365. Como eu já comentei com vocês em outros momentos, a Microsoft, inclusive, tem trocado o nome do produto, né? Tem mudado de Office para Microsoft 365 e ela quer sair muito daquela questão da onde se trabalhava com aplicativos mais no formato Office, formato para escritório, onde você classificava muito como Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Não. Hoje, a Microsoft tem um norte muito grande, um foco grande em trabalhar com a colaboração, ou seja, facilitar que as suas equipes no seu ambiente de trabalho possam ser mais colaborativas, possam interagir, possam trocar ideias, trocar conhecimento, trocar documentação, trabalhar na mesma documentação ao mesmo tempo, fazer modificações real-time que reflita para todos da equipe. Ou seja, fazer com que você fique mais participativo na sua equipe e isso, consequentemente, por experiência, vai trazer uma melhor produtividade para o seu time. Então, quando a gente fala de Microsoft 365, esqueçam as planilhas, os docs. Pensem numa solução completa, num cockpit completo, né, em ferramentas muito mais robustas do que apenas aquela destinação que a gente tinha para documentos, para planilhas, apresentações e e-mail. Falando de colaboração, eu gosto de colocar uma ferramenta como a ferramenta-chave. No meu ponto de vista, ela é a ferramenta que melhor descreve a colaboração, que é o Microsoft Teams. O que é o Microsoft Teams? É aquela ferramenta que a gente tem onde veio para substituir outras ferramentas que a gente tinha antigamente, como, por exemplo, Skype for Business, né? O Microsoft Link, por exemplo. Né? São ferramentas que tinham como a principal funcionalidade a mensageria, o chat, né? O chat instantâneo, ou seja, você chama um colaborador, um colega, e você consegue trocar mensagem via chat. Porém, o Microsoft Teams ele não tem esse intuito. Isso é uma das pequenas funcionalidades que o Microsoft Teams consegue atender nos dias de hoje. Né? A mensageria ela continua sendo importante, o chat ele continua sendo importante, mas hoje a gente tem N outras funções. E o Teams ele é uma ferramenta, conforme eu já coloquei, que fornece um cockpit de trabalho para você. Ele faz com que você consiga ter uma interação com a sua equipe, você consiga compartilhar documentos, você consiga criar bibliotecas, você consiga colocar URLs, você consiga colocar outros aplicativos que você utiliza juntamente com o Teams. E existem outras ferramentas da Microsoft que podem interagir diretamente com o Teams. Qual que é a ideia? Para que você consiga basicamente estar trabalhando, né, com tudo que você precisa a partir do Teams. Né? O Teams vai ser a ferramenta que vai entregar basicamente tudo que você precisa de colaboração entre a sua equipe. A gente começa com a parte de equipes e canais, ou seja, você pode no Teams montar a sua equipe, né? Você tem lá a sua equipe projetos, você coloca todos os participantes dessa equipe. Você tem basicamente uma área do Teams que ela é feita para a sua equipe. Né? Você pode desligar a máquina, deslogar, no outro dia você vai logar novamente, sua equipe vai estar lá, prontinha. Você pode compartilhar documentos, você pode criar uma biblioteca para sua equipe, você pode adicionar aplicativos para sua equipe, colocar links, colocar URLs. Toda a troca de documentação que for feita, ela vai estar disponível para sua equipe. Então é uma ótima ferramenta em cima desse ponto de vista.
Quanto aos canais, dentro da sua equipe você pode segmentar ainda essa equipe por canais, né? Vamos dizer que a gente está trabalhando num grande projeto de migração e você pode segmentar a equipe de arquitetura, um canal de arquitetura, um canal dos gerentes de projeto, um canal do time técnico de administradores de suporte que está fazendo a implementação mão na massa. Então você consegue organizar de forma que todo o seu projeto, suas atividades do dia a dia, as suas equipes que vão colaborar fiquem completamente segmentadas e recebam todas as instruções necessárias. O chat, como eu falei, é a mensageria instantânea, é a função mais básica que a gente tem dentro do Teams. Então, se você precisa de mensageria, tanto internamente quanto externamente, isso é possível, né? É a função mais básica. Externamente, dentro do Teams, você tem a possibilidade, na administração do Teams, de permitir que a sua organização comunique com qualquer domínio externo. E aí, por exemplo, eu aqui no chat, né, no meu Teams da TFTech, eu posso chamar algum contato que eu conheça da Microsoft e conversar com essa pessoa. O tenant da Microsoft é aberto, da TFTech também a gente tem essa comunicação. Ou você pode fazer uma restrição que somente quem está dentro da sua organização pode estar interagindo. Reuniões online, muito utilizado, e isso basicamente explodiu durante o período de pandemia, né? A gente teve vários clientes que precisaram implementar Teams às pressas para que pudessem manter o padrão de reunião, cada um na sua casa, cada um numa localidade. Isso funciona muito bem, né? E é algo que melhora a produtividade, porque até então a gente tinha muito uma questão cultural. Às vezes você estava na empresa, no mesmo prédio, as pessoas não conseguiam se reunir porque não tinha sala de reunião, ou alguém tinha que deslocar de um prédio para o outro, perdia tempo, ficava muito mais demorado isso. E a partir, principalmente da questão do Teams, você já consegue trabalhar, fazer reunião, fazer vários tipos de eventos e conseguir trazer eventos ao vivo até para um público externo de uma maneira muito melhor, com uma experiência muito melhor. Telefonia do Teams, né? Se você tem uma licença E5, né, uma licença Enterprise no padrão 5, você já consegue utilizar a telefonia dentro do Teams. Tem uma série de dispositivos que você tem que linkar, uma série de fatores que você precisa configurar. Não é um item fácil, mas já está disponível, você já consegue linkar a sua telefonia através do Teams. E aí o seu cliente de Teams ele vai se transformar basicamente em um ramal para os seus usuários, tá? É uma funcionalidade muito legal. Estender o Teams usando aplicativos colaborativos. Dentro da própria console do Teams, a gente tem uma guia que a gente consegue adicionar vários aplicativos, né, que você pode utilizar para trabalhar. Tanto aplicativos Microsoft, como aplicativos que estão fora da Microsoft também, né? Eu quero colocar um guia para aquele link, por exemplo, com o meu Azure DevOps, eu enxergue as minhas tarefas de projeto, né? É uma possibilidade que você tem. Quero colocar um link para aquele link com algum site do SharePoint que eu tenho, vai mostrar todas as minhas documentações. Fora outras ferramentas, tem ferramentas até de inteligência artificial, tem ferramentas de robô para o chat, para automatizar chat. Tem uma série, são centenas de ferramentas de parceiros Microsoft que estão disponíveis dentro do Teams. Simplesmente você instala o aplicativo. E tudo isso atendendo os padrões de segurança e conformidade nos quais a Microsoft está sempre acostumada a trabalhar e que basicamente todas as suas ferramentas estão disponíveis. Seguindo aqui então, né, a gente falando de colaboração, de produtividade, a gente tem também uma ferramenta que ela é muito legal, é uma ferramenta que ela ainda é pouco utilizada, né, na experiência do dia a dia eu vejo poucas pessoas utilizando, mas ela traz um viés muito legal, que é o Microsoft Viva, né, que era o antigo lá que a gente chamava de Microsoft Insights, que ficava dentro lá conectado no nosso Outlook. Isso trazia um certo pânico para alguns usuários, porque ele mandava um e-mail basicamente com uma retrospectiva da sua produtividade em dia anterior, e muita gente ficava ali preocupado, né? Será que isso aqui tá indo pro meu gerente, dizendo que a minha produtividade, que eu não tive reunião, que eu não participei, que eu fiquei ocioso durante boa parte do tempo? Não, né? Funciona um pouco diferente. Essa experiência do Viva, ela justamente utiliza a parte de insights, né? Uma parte basicamente de correlacionamento de dados com uma camada de inteligência, para que ela possa trazer uma série de insights para você, uma série de experiências para você, no nível de usuário, de colaborador, no nível de gestão, no nível organizacional. E aí o Viva ele tem uma console com alguns pilares que podem estar nos ajudando no dia a dia, e mais uma vez são ferramentas muito legais e que ainda são pouco exploradas.
Vamos começar pela parte de connection, tá? Pelas conexões do Viva. Basicamente, o Viva, a gente vai adicionar ele dentro do Teams. Todas essas telas, essas 3 telas que vocês estão vendo, são telas do Teams. E ali na parte de aplicativos que a gente pode adicionar, o próprio Viva é um aplicativo que a gente adiciona dentro do Microsoft Teams. O primeiro item, né, nas conexões do Viva, o que ele vai criar? Basicamente, é um link como se fosse uma intranet, como se fosse um portal. Onde ali a gente vai estar mostrando notícias, né? E é basicamente um hub de informações, onde você pode customizar essa sua experiência, né? Aquilo que faz sentido para você, vai ter uma série de postagens, como aparece aqui. Notem que ele tem uma interface muito parecida com uma intranet. E ali eu posso ter diversos links que daqui a um pouco eu quero seguir para receber mais informações. A gente sabe que muitas vezes o padrão coloca a intranet lá na página inicial do browser, mas quase ninguém acessa, né? Já abre o browser navegando naquilo que você precisa. Aqui é um lugar legal. Basicamente você se inscreve naquilo que você quer consumir. Além de notícias, além de postagens, você pode colocar alguns processos que você tenha dentro dessa tela inicial e deixar disponível para o seu colaborador. Por exemplo, eu tenho um processo lá no RH que é feito via workflow que precisa de um fluxo de aprovação. Eu posso deixar isso linkado dentro dos meus elementos do Viva, das minhas preferências do Conexões, e a partir dali eu consigo ter aqueles itens já prontinhos para quando eu precisar usar, né? Eu tenho uma postagem, eu tenho um site, um blog dentro da empresa que eu costumo seguir, eu posso colocar dentro dos meus favoritos para que eu consuma aquele conteúdo. Posso estar interagindo, curtindo, comentando, né? Então ele é uma experiência assim, bastante completa num hub que entrega informações necessárias e ele basicamente deixa o colaborador escolher aquilo que ele quer visualizar como uma preferência. Segundo ponto, insights do Viva. No meu ponto de vista, essa é o pilar do Viva mais bacana, o mais legal de todos, tá? O que é o Insights do Viva? Ele é uma console, uma ferramenta que foi criada no intuito de trazer uma melhor experiência pessoal para o usuário. E essa experiência pessoal, ela vem muito na questão do mental, né, do equilíbrio do bem-estar pessoal do colaborador. Ou seja, tentar trazer para o usuário uma qualidade melhor, ajudar o usuário que ele tenha uma qualidade melhor no tocar das tarefas dele do dia a dia, né? De que forma? Ele vai medir, basicamente, o seu consumo diário, usando, basicamente, a parte de Exchange Online, a sua parte de agenda. Ele vai olhar diretamente para a sua agenda, vai tentar entender se você tem uma quantidade grande de reuniões, se você está tendo tempo livre para fazer suas atividades, se você está tendo reuniões muito longas, se você está colaborando com quem. Então, essa tela que a gente tem, ele é a tela inicial do Insights. Ela traz mensagens, digamos assim, incentivadoras para você quando você abre o Insight, como, por exemplo, aqui ele está trazendo. Você pode fazer qualquer coisa. Então é mais uma questão motivacional. Ele sempre pergunta para você como que tá o seu ânimo hoje, como você está se sentindo hoje. Se você tá feliz, se você tá triste, tá chateado, não tá bem. Então, a partir disso, né, claro, da sua interação, ele vai avaliando como que tá o seu ânimo. Ele vai sempre recomendar que você faça pausas ou intervalos no decorrer do dia, né? Faça uma pausa para organizar sua rotina, faça uma pausa mental para que você dê uma relaxada. Ele sugere até questões assim musicais, né, de relaxamento para que você possa utilizar, né? Então aqui, por exemplo, ele tem uma questão de música, de sonoridade, para que você possa basicamente fazer um minuto ali de relax, de desligar completamente. Se ele olhar que você está tendo reuniões muito longas, ele vai sugerir que você reduza a carga das reuniões. Se sugere que reuniões com uma carga horária muito grande, com uma duração muito grande, em determinado momento passam a não ser produtivas e que você não consegue mais ter atenção. Se você está com a agenda pulando reuniões, né, uma reunião conectada na outra, sem intervalos no meio, ele vai sugerir para você também. E o ponto legal, ele traz um insight de quem são as suas principais conexões quanto à colaboração. Olha, seus principais colegas de equipe são o Guilherme, o Rafael, né, com quem você mais interage, com quem você mais participa em reunião, com quem você mais troca chat e assim por diante. E você pode mandar elogios para os seus colegas também, tá? Essa guiazinha aqui, tá pequena a imagem, é onde você consegue mandar um elogio, mandar uma mensagem para um colega. Tudo isso entrando naquele contexto de experiência voltado muito mais para o bem-estar pessoal.
E a parte legal do Insights é que, além da parte colaborador, você tem uma parte mais voltada para a organização, onde seu manager, seu gerente, ele consegue coletar algumas informações para o nível gerencial. Não é nada de dedurar quem está trabalhando mais, o fato de você estar em 10 reuniões não significa que você está trabalhando mais do que quem está em 5. Né? Isso a gente sabe que não quer dizer. Mas não é isso. A grande maioria das informações elas vão ficar anonimizadas, ou seja, o seu gerente vai receber insights, mas ele não está no bit o nome de quem está participando de X horários de reunião e seja lá o que for. Mas para que ele consiga olhar para a equipe e entender se a equipe dele está bem distribuída, está bem dividida. Ponto legal para o gerente, ele sugere com quem você tem conversado mais, ele sugere que você marque reuniões de one-on-one, né? Tire um tempo para marcar uma reunião com o seu colaborador. Como que ele entende quem é o colaborador? Por causa do Active Director, né? Ele pega quem é o gerente da pessoa. Então, ele vai olhar, olha, você não tem falado muito com o colaborador X. Seu colaborador, é sugerido que você marque um momento com ele para uma troca de ideias, né? Para feedback, todos esses itens. Então, ele traz a visão geral do colaborador para um bem-estar e a visão geral para o gerente, né? Ele sempre coloca que ele quer ajudar com que os gerentes se tornem gerentes melhores na parte efetiva de controle de equipe. E a gente tem o Tópicos do Viva, tá? O que o Tópicos faz? Essa última imagem aqui. Ele vai concentrar basicamente as informações que ele encontra. Dentro do Microsoft Teams, como eu falei, ele é um cockpit onde a gente pode trabalhar com bibliotecas, onde a gente pode trocar chat, armazenar documentação de projeto, uma série de fatores. Dentre isso, o Tópicos ele vai varrer essas documentações, né? E ele vai tentar concatenar informações. Se eu estou falando lá, projeto migração TFTech, ele vai varrer todas as documentações e vai começar a olhar. Olha, eu estou encontrando X documentos sobre projetos migração TFTech. Isso aqui é um tópico, posso criar um tópico? Ele vai sugerir, né, que se cria um tópico disso ou não. E aí você vai escolher quem que é a pessoa responsável por isso. Olha, eu vejo que quem edita, altera, consome esses documentos é o Rafael. Daqui a um pouco isso pode se tornar uma base de conhecimento sobre um determinado item. Então é muito legal, porque ele vai trazer para você sugestões de tópicos que você pode compartilhar e armazenar. Ele vai varrer e vai encontrar tudo que faz sentido sobre o mesmo conteúdo e basicamente juntar nisso e transformar numa biblioteca para você. Ele não vai fazer 100% sozinho, ele vai sugerir para que você possa aceitar ou não essas sugestões. E aqui, seguindo ainda em cima do Microsoft Viva, a gente tem outro recurso que é muito legal, que é a aprendizagem do Viva. Tá? Notem que, mais uma vez, a gente está na tela do Teams. É um aplicativo embutido dentro do Teams. O aprendizado do Viva, né, ele serve para que você possa disponibilizar tópicos e treinamentos para os seus colaboradores. A gente sabe que muitas empresas, geralmente, que quando tem um nível cultural já mais voltado para a questão do learning, elas colocam treinamentos quando você chega para conhecer a empresa, para conhecer processos da empresa, para que você possa se familiarizar e já começar a entrar dentro do ritmo da empresa. E também, né, pode ter mecanismos de atividade de learning contínuo, para que você continue estudando sobre determinado fator. E aí a aprendizagem do Viva, ela vem para ajudar nesse contexto. Você pode criar tópicos de conteúdos dentro da parte de aprendizagem e você linka com plataformas que possibilitam, né? Exemplos de plataforma, né? Se você tem uma aprendizagem, daqui a um pouco você está lá na Microsoft e você quer criar um tópico, quer criar aqui digamos entre aspas, né, uma biblioteca, um curso sobre a Z900. Você pode linkar o conteúdo da Microsoft aqui num tópico, a Z900, e embutir todo o conteúdo do Learning, tá? É claro, ele não está trazendo o conteúdo para dentro, ele vai criar um tópico ali, uma página como se fosse um curso. Quando você clicar, ele vai emular um browser por trás e vai trazer esse tipo de conteúdo, né? Tem todas as plataformas, tem suporte. A gente tem o Learning do LinkedIn, Microsoft, o Learning Path, Pluralsight também tem a possibilidade de linkar se você tem conta, né? Isso é legal. É claro que a gente não tem uma centralização, até porque os conteúdos não estão todos ali, mas é possível validar quem consumiu aquele conteúdo, né? Então, para uma parte de gerenciamento, consegue ter essa ideia. É possível você sugerir que um pouco você está lá num projeto e um colega pergunta, eu queria um conteúdo de implementação de Firewall. Você sabe que tem lá, você pode sugerir aquele conteúdo para o colega aonde ele encontra esse tipo de informação. Então, um centralizador de bibliotecas de conteúdo de aprendizado. Muito legal também de ser implementado. Seguindo,
falando ainda de recursos que promovem a colaboração, duas ferramentas extremamente importantes nesse ponto. SharePoint, né? Claro que a gente está falando aqui do SharePoint Online e do OneDrive. São ferramentas que, em certo ponto, elas se aproximam muito, são ferramentas parecidas, principalmente quanto à parte de estrutura, né? Estrutura em background e o funcionamento, né? A estrutura do OneDrive ela é praticamente toda baseada em cima da estrutura de armazenamento e de disponibilização dos arquivos conforme o SharePoint trabalha. O SharePoint, primeiro ponto, né, talvez a principal funcionalidade que a gente tenha para ele é para trabalhar em cima de criação de portais. Então tem muitas empresas que já estão colocando a intranet, ou já colocavam ainda quando a gente trabalhava muito com SharePoint local, on-premise, mas usar a intranet como SharePoint, você pode criar portais de equipe, isso é muito legal, né? Eu quero criar um portal da minha equipe, né? Eu tenho uma equipe lá de central de serviços, uma equipe de Service Desk. Equipe de Service Desk atende basicamente tudo que é tipo de colaborador, de usuário, né? Então, muitas vezes pode ser comum que eles tenham que buscar conteúdo numa base de conhecimento, né? Então, por exemplo, eu tenho lá todas as minhas documentações e eu coloco numa biblioteca do SharePoint, crio lá, por exemplo, um site de equipe, né, Service Desk, e coloco todas as minhas instruções de trabalho, todas as minhas documentações. Quando alguém pegar algum tipo de chamada, entrar numa ligação, a indexação do SharePoint é excelente, vai lá, pesquisa conteúdo, ele vai trazer todas as documentações. Eu já usei muito isso em algumas equipes que a gente tinha gerenciamento e funciona super bem. Comunicação, você criar um portal de avisos, né, basicamente como se fosse uma intranet, né, um portal de RH, um portal nesse formato, onde você traz novidades da empresa, né, alguns tópicos novos que você tem para implementar para os seus usuários, novidades da semana, né, do mês, destaques. Então, isso é legal para que a gente possa trabalhar em cima de uma colaboração. E também o Hub, que seria basicamente uma junção de todas essas possibilidades que a gente tem. O SharePoint tem tido também uma outra utilização que tem crescido bastante nos últimos anos, que é trabalhar como repositório de documentação. Muitas empresas, inclusive já trabalhei em projetos, no que a gente fez a migração de um file server, né, um servidor de arquivos, para o SharePoint. Né? Então a gente consegue migrar um servidor de arquivos para o SharePoint. Funciona bem? Depende do formato da empresa, depende da quantidade de arquivos, depende do tipo de arquivo, como que ele é acessado, se é um arquivo grande que tem consumo, que tem link com outros arquivos. Para empresas de pequeno, médio porte, geralmente funciona bem. E aí você está com o documento online, né? Isso facilita na disponibilidade, né? Você consegue criar algumas políticas e é uma funcionalidade legal. Talvez se você tem um ambiente muito grande que tem muitas particularidades, né? Eu tenho planilhas com macro, eu tenho planilhas com dependências de outros conteúdos, aí pode começar a ficar complexo, né? Talvez não tenha uma experiência tão boa, mas armazenar documentos e utilizar ele como um file server está sendo muito, muito utilizado. O pessoal pode perguntar, mas como que eu vou conectar ele? Como é que eu entrego isso para o usuário local? Eu vou até mostrar aqui, por exemplo, deixa eu abrir a minha máquina aqui e eu vou mostrar para vocês como que fica essa experiência, porque aqui na TFTech a gente utiliza isso, tá? Então eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Essa página que eu tenho aqui, tá? Essa página aqui, olha só, esse ícone, ele é o SharePoint. E aqui eu tô com toda a minha biblioteca. O que que é legal? Notem que basicamente todos os itens estão na nuvem, são poucos itens que eu tenho aqui que estão num formato disponível aqui para mim. Então eu reduzo o espaço da minha máquina, tá? Isso é sincronizado como, Rafa? Através do cliente de OneDrive. Você vai lá no SharePoint, manda sincronizar, ele usa o cliente de OneDrive para entregar essa experiência bem um Windows Explorer, tá? Então funciona bem. Aqui na TFTech é um exemplo, a gente migrou o nosso file server para dentro do SharePoint e tem trabalhado muito bem, tá? Libera espaço de máquina, não precisa estar trabalhando com disco a todo momento, tem versionamento de documentação, pode trabalhar em colaboração mais de um tempo dentro de um documento, todas aquelas capacidades que os documentos que estão em nuvem nos fornecem. E aí a gente vai para uma segunda solução que tem elementos muito parecidos com o SharePoint, porém, né, embora seja um OneDrive for Business, né, nível empresarial, ele é voltado para armazenar dados do usuário. Né, e são dados mais particulares do usuário. SharePoint a gente diz que são aqueles dados colaborativos, dados de uma equipe que são compartilhados entre um setor, entre um departamento, e o OneDrive, dados que são utilizados pelo próprio usuário.
né? Ele usa uma estrutura de armazenamento basicamente igual ao que é o SharePoint, mas o legal é que você instala o seu cliente na máquina e a gente tem as mesmas particularidades, né? Eu posso trabalhar, o cliente do OneDrive é o que me possibilita eu deixar um arquivo online, como eu mostrei ali para vocês que só tinha um íconezinho da nuvem. Eu sei que o arquivo tá lá, mas é só um ponteiro. A partir do momento que eu precisar daquele arquivo, eu dou 2 cliques e ele faz o download do arquivo para minha máquina. Ah, eu tenho arquivos que eu utilizo com muita frequência. Vai lá, dá um botão direito e manda manter na máquina. Mas isso é legal porque às vezes você tem, sei lá, 200 GB, né? Vamos colocar que eu tenho 200 GB de arquivos pessoais. Tem empresa que libera, né? Tinha empresa quando eu trabalhava com infraestrutura, muito tempo atrás, que a gente ia trocar a máquina do usuário, você tinha que ir lá ficar uma tarde inteira fazendo backup dos dados dele. Com o OneDrive isso facilita. Ah, vai ter os 200 GB, tudo bem, foi liberado. Coloca esse armazenamento dentro do OneDrive e aí você tira os 200 GB do HD. Deixa para o usuário só o dado quente, ou seja, aquele dado que ele está usando com frequência. Legal que você acessa de qualquer lugar, quer pegar ali seu smartphone, você instala o cliente do OneDrive, acessa de forma segura, né? Bastante fácil, né? Isso facilita muito. Pode gerenciar de qualquer lugar, tem colaboração contínua, né? Eu quero compartilhar um arquivo, eu não preciso anexar o arquivo no e-mail e mandar. Eu gero o link e compartilho com quem eu quero que trabalhe com aquele tipo de documento. Como eu falei, você encontra rápido os arquivos porque tem um poder de indexação muito boa. E está trabalhando dentro daquele nível organizacional. Muita gente pode falar, Rafa, mas daí os dados vai ser fácil de vazar, tem um vazamento de dados. Não é assim, tá, pessoal? Existem várias ferramentas dentro da própria suíte de Microsoft 365 que você consegue gerenciar esses dados e ter uma rastreabilidade do que esse dado está sendo utilizado, aonde ele está sendo utilizado, por quem está sendo consumido, e você protege que esse dado saia, né, fora dos limites da sua organização. Então, o OneDrive hoje eu acho que é uma grande realidade. A maioria das empresas que já está com soluções de 365 utiliza o OneDrive, né? E aí aquele ponto legal. Troquei de máquina, não tem que fazer backup. Instalei o cliente de OneDrive, loguei com o meu usuário e senha, escolho já o que eu quero baixar do OneDrive e que fique disponível aqui na minha máquina em minutos, né? Além de liberar o disco físico, né? O espaço físico no seu HD. E aí, para a gente finalizar essa aula de hoje, a gente vai falar sobre o Yammer, que é uma ferramenta de colaboração também. Confesso para vocês que eu acho que o Yammer tem caído a utilização cada vez mais. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar do Yammer, né? O Yammer, eu gostava de falar que ele era uma ferramenta parecida com o Facebook corporativo, né? Aqui tá a tela dele bem nesse ponto. Você pode criar ali alguns grupos, você faz postagens, né? Então, você cria o Yammer dentro da sua organização, todos os colaboradores têm acesso e vai lá, faz postagem, tem curtidas, tem compartilhamentos. Ele pode ser trabalhado não somente interno, mas externo, né? A gente usava muito Yammer nos partners Microsoft, que postavam oportunidades, postavam treinamentos, e aí todo mundo que era partner, que tinha acesso, logava, autenticava com a sua conta Microsoft e visualizava tudo isso. Você pode segmentar aqui as suas comunidades, né? Assuntos que fazem... e que tem a ver com aquilo que você quer assistir de verdade. Você vai ter os membros da comunidade e ali você vai estar vendo todos os posts que você tem. Se usa muito para capacitação, como eu falei, existiam canais de comunidades que proviam aquelas capacitações, geralmente voltadas para parceiros Microsoft, tá? É uma forma legal de engajar os colaboradores, né? Foi uma forma que se achava muito legal, né? Por trazer essa questão de rede social, no qual o colaborador já está muito habituado, né? Vamos pegar exemplo Facebook, a galera já estava muito habituada, né? O Yammer não é agora, não é novo, ele já existe há muitos anos atrás, né? Mas eu vejo cada vez mais uma diminuição na utilização e no consumo dele, tá? Tenho visto assim que as empresas têm diminuído o uso e até os colaboradores têm diminuído um pouco o engajamento, mas é um conteúdo importante, é um item que, dependendo de como você está trabalhando, como é o engajamento na sua empresa, ele ainda tem uma boa vida útil para ser utilizado dentro do seu processo. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente vai finalizando aqui essa terceira aula da nossa série de MS 900. Seguimos em cima desse conteúdo para preparar todos vocês para buscar essa certificação. Como eu falei, a gente havia dado uma pausa, retornamos hoje e a gente vai voltar com esse conteúdo aí na sequência até que a gente feche aí
perto ou então exatamente 10 aulas. Tem muita coisa para ver ainda, mas a gente quer entregar o conteúdo mais completo possível para que a partir desse conteúdo, dessa playlist que a gente vai gerar, você chegue no seu exame MS 900, possa entender o conteúdo, possa ser aprovado. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Até a próxima aula, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha o conteúdo aí para a rede, para ajudar a galera que está em busca de conteúdo gratuito, de qualidade, para que possa ajudar numa preparação de exame. E deixe seu comentário aí, o que você achou dessa aula, é super importante para a gente. Um grande abraço, bons estudos e hashtag Partiu Nuvem.